Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida, dia esse que o Senhor vai te abençoar e te confortar. Chegamos ao 9º dia da campanha 12 dias de clamor por 12 meses de bênçãos. Hoje é quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2019. Antes de tudo, por favor, já dá o seu like aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e nos comentários do vídeo de hoje, deixe os seus pedidos para o mês de setembro. Nós vamos estar orando pelo 9º mês, que é o mês de setembro. Faça os seus pedidos, deixe nos comentários e também ore pelas pessoas que estão deixando os pedidos no comentário. Escolha 3 pessoas e ore por elas, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A maioria das pessoas, quando se vê diante de um momento de luta, de dor, de dificuldade, de sofrimento, a maioria das pessoas se sente atacada, se sente injustiçada e é muito rápida em reclamar e murmurar. Alguns chegam a praguejar. Isso faz parte da natureza caída do homem, da natureza humana. As pessoas se ver diante de uma adversidade e rapidamente reclamar. Agora, na caminhada de fé, quando nós experimentamos um verdadeiro encontro transformador, regenerador com o nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai mudando gradativamente na nossa vida. Uma das grandes demonstrações de maturidade cristã é o fato das pessoas aprenderem com a dor, com as adversidades. A carta aos Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreve de dentro da prisão. É uma carta que ele escreve falando sobre a situação em que ele está passando, mas ele não deixa que aquela adversidade se torne algum argumento para que os irmãos que vão ler essa carta fiquem penalizados com ele e fiquem chorando e se lamentando. Pelo contrário, ele se esforça nessa carta para transmitir ânimo, transmitir alegria para aquelas pessoas. É nessa carta que ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez repito, alegrai-vos no Senhor. É nessa carta que o apóstolo Paulo traz palavras que vão encorajar os irmãos a continuar firmes na fé. Dentre essas palavras, ele vai falar aqui sobre esse momento que ele está passando e ele vai pedir para os irmãos ficarem tranquilos. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que essa adversidade, essa luta, esse sofrimento de estar preso pelo qual ele está passando, não é algo sem propósito, não é algo que está acontecendo assim como que por acidente, por acaso, por coincidência. Não, muito pelo contrário, ele demonstra que aprendeu em Jesus a olhar as situações da vida de uma forma maior, de uma forma mais ampla e conseguir identificar um propósito de Deus nisso que está acontecendo. E com base nisso que aconteceu com o apóstolo Paulo, veja só, ele foi preso, está encarcerado, mas ele vem dizer que essa prisão não foi sem propósito. Ele vem dizer que por causa dessa prisão, algo bom aconteceu para a igreja do nosso Senhor Jesus. Ele diz: tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo.
Deixa eu explicar o que aconteceu. Paulo, por ser um prisioneiro importante, porque naquela época Paulo era tido como um dos líderes dos cristãos, daquela religião que vinha crescendo, daquele movimento que vinha crescendo cada vez mais. Havia muitas pessoas se convertendo ao cristianismo e Paulo, dentre as autoridades romanas, ele era tido como um dos principais, ele era visto como um dos líderes desse movimento. E ali, o que é que acontece? O imperador ordena que Paulo seja muito bem guardado. Então há guardas sempre perto dele, sempre com ele, há uma escolta junto dele. E o que é que ele faz para esses guardas? Ele prega o evangelho. E quando troca a guarda, sai um grupo, vem outro grupo, ele prega o evangelho. Se ele precisa ser levado para uma audiência e outros guardas de escolta vêm, ele prega o evangelho. E ali ele vai transmitindo a mensagem do evangelho para toda a guarda pretoriana, que é a guarda do palácio do imperador. E então Paulo espalha o evangelho, mesmo estando encarcerado, algemado. E mais do que isso, a força que Paulo demonstra, a alegria que Paulo demonstra, faz com que os irmãos, que também são pessoas que estão pregando o evangelho, eles se sintam mais animados, mais motivados. Era como se um chegasse diante do outro e dissesse: olha, se Paulo, que está preso, está encontrando uma forma de pregar o evangelho, nós precisamos muito mais, porque nós estamos livres. E as pessoas se sentiam motivados e também sentiam-se como no dever de pregar o evangelho, porque havia pessoas sofrendo por causa do evangelho, pessoas como Paulo. E o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos uma lição muito importante, que o sofrimento às vezes pode sim ter um propósito na nossa vida. Aprenda a olhar para as adversidades com mais atenção e procure perceber se aquilo que está acontecendo com você de alguma forma não está servindo a algum propósito. Não vá simplesmente olhando para o sofrimento e já querendo correr dele, imaginando que aquilo é só algo mal que está acontecendo com você. Às vezes não. Às vezes, diante do sofrimento, você pode encontrar uma forma de se sobressair, e aquilo pode de repente produzir algo bom em você. Crescimento, maturidade, experiência, resistência, resiliência. Agora, também não vá ao extremo de sair por aí glorificando a dor e querer viver nela o tempo todo, pois isso seria masoquismo. Tem gente também que encontra-se num momento de dor e começa a achar muito bom e querer ficar ali o tempo todo. Paulo não era assim, não. Paulo percebeu que aquele momento deu para ele pregar o evangelho, mas ele também queria estar livre, queria poder desfrutar da comunhão dos irmãos. Também não queira entender tudo o que acontece, porque há situações pelas quais nós passamos que a gente não consegue encontrar explicação, especialmente porque Deus não é nosso servo que tem que explicar tudo para nós. Há coisas que a gente não vai conseguir entender. Aí a gente se lembra, quando a gente não encontra a explicação para uma situação ou por outra, a gente lembra daquele versículo que está em Hebreus 10:38, o meu justo viverá pela fé. Às vezes você pode não encontrar explicação para uma coisa, mas você traz no coração que Deus, de alguma forma, vai te tirar daquele lugar e vai fazer alguma coisa para que você seja liberto dessa situação e o nome dele seja glorificado. E como é que eu creio nisso? Pela fé. O meu justo viverá pela fé. Agora nós vamos orar pelo mês de setembro, e nós vamos pedir nesta oração força de Deus. Vamos pedir para Deus nos fortalecer diante dos sofrimentos, para que assim nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, nós te louvamos, porque podemos nos achegar diante do teu trono da graça e apresentar os nossos pedidos, as nossas queixas, as nossas dores, as nossas lutas. Deus poderoso, nós sabemos que o Senhor é bom, que a tua graça, a tua misericórdia está sobre nós, mas nós queremos também, Senhor, pedir que tu nos ajude a vencer o sofrimento, as lutas, as dores, as adversidades. Senhor, nós às vezes não temos forças, não temos coragem, não temos ânimo. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos levante,
Que o Senhor nos dê resistência para não cair diante do sofrimento, diante das adversidades, diante das águas contrárias, das tempestades. Ó Senhor, nós clamamos para que o Senhor venha em nosso socorro, em nosso favor, e nos ajude a passar por esse vale de sombra de morte. Ajuda-nos, ó Senhor, porque muitas vezes não compreendemos, não entendemos, não sabemos o que fazer e precisamos do Teu socorro. Fortaleça-nos, ó Pai. Não nos deixe passar por essas situações sem compreender aquilo que é necessário saber, porque às vezes o Senhor, no meio do sofrimento, encontra formas de nos trazer maturidade, de nos fazer pessoas melhores, pessoas mais humanas, mais sensíveis. Senhor, ajuda-nos nessa escola, ajuda-nos a compreender algumas coisas que estão difíceis para nós e ajuda-nos a ter a nossa fé fortalecida para aceitar aquilo que não pode ser explicado, aquilo que de repente nós não vamos compreender de forma nenhuma. Ajuda-nos a ter fé, fé que o Senhor, de uma forma ou de outra, vai glorificar o Teu nome por meio do nosso viver. É só assim, ó Pai, que nós poderemos vencer. Abençoa o nosso mês de setembro e que nós possamos colher muitas bênçãos nesse mês. É o que te pedimos, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém. Agora dá o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe nos comentários os seus pedidos para o mês de setembro. E eu tenho um vídeo no qual eu falo um pouco mais sobre o sofrimento. Por que sofremos? Se você quiser, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, tá bom? Que Deus te abençoe.